Que bom que você chegou até aqui. Vamos conhecer um pouco mais sobre Ellen Goldwhite? Ellen White viveu entre 1827 e 1915, e é considerada como a autora americana com o maior número de obras traduzidas para o mundo. Ela escreveu mais de 100.000 páginas numa vasta variedade de tópicos práticos e espirituais. Guiada pelo Espírito Santo, exaltou Jesus e guiou-se pelas Escrituras como base da fé. Fique agora com mais uma extraordinária obra desta profetisa. Este é o livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Se estiver gostando, não se esqueça de dar seu like e compartilhar. E para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, inscreva-se no canal e ative a notificação do sininho. Boa audição. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 1. Introdução. A apresentação de livros que levam o nome de Ellen G. White abaixo do título, se bem que apareçam décadas depois da morte da autora, demanda uma palavra de explicação. Ela trará ao leitor certeza de que Mensagens Escolhidas e outras obras do espírito de profecia que têm aparecido desde a morte da autora em 1915 são publicadas em harmonia com as deliberações expressas da vontade da senhora Ellen G. White. Ao tempo de sua morte, a mensageira do Senhor deixou como perdurável tesouro à Igreja um conjunto de mais de 100.000 páginas de matéria que consiste em seus livros correntes, 4.500 artigos em revistas denominacionais, dezenas e dezenas de folhetos, brochuras, livros esgotados e seus manuscritos, diários e cartas. Constituía assunto de grande preocupação para a senhora White durante seus últimos anos de vida o uso futuro e sempre ampliado das mensagens proféticas a ela confiadas. A 9 de fevereiro de 1912, em sua última vontade e testamento, ela tomou providências definidas para a continuação do cuidado com suas obras escritas. Foram por ela escolhidos 5 homens para servirem enquanto vivessem como membros de uma permanente comissão de depositários responsáveis pelo cuidado de seus escritos. Para esta importante tarefa, a senhora White escolheu dirigentes da denominação que tinham grandes responsabilidades na administração da igreja. As pessoas mencionadas por ela para servirem de depositários foram Arthur G. Daniels, então presidente da Associação Geral, Francis M. Wilcox, então redator da Review and Herald, C. H. Jones, por muitos anos gerente da Pacific Press, Clarence C. Chrysler, um de seus secretários que veio da associação para o seu serviço e que depois de sua morte foi para o Extremo Oriente como secretário da divisão, e Guilherme C. White, seu filho, que depois da morte do pastor Tiago White em 1881, viajara sempre com sua mãe e a ajudara na publicação de seus escritos e em outras maneiras. As instruções da senhora White a essa comissão providenciaram autorização para a publicação contínua de seus livros, para a distribuição sempre mais ampla desses volumes em outras línguas e para a impressão de meus manuscritos. Esperava ela que, à medida que a igreja crescesse e se deparasse com novas necessidades e entrasse em novas crises, houvesse maior demanda de compilações de seus escritos, apresentando os vários ramos de instruções reunidas de seus manuscritos, livros e artigos de revistas. Desde a morte da senhora White, a biblioteca de livros de sua pena tem sido aumentada para incluir as seguintes obras publicadas nesta sequência: Fundamentos da Educação Cristã, de 1923, Conselhos sobre Saúde, 1923, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 1923, Serviço Cristão, 1925, Mensagens aos Jovens, 1930, Medicina e Salvação, 1933, Conselhos sobre o Regime Alimentar, 1938, Conselhos sobre a Escola Sabatina, 1938, Conselhos sobre Mordomia, 1940, Evangelismo, 1946, Counsels to Writers and Editors, 1946, História da Redenção, 1947, Temperança, 1949, Beneficência Social, 1952, O Lar Adventista, 1952, Minha Consagração Hoje, 1952, Meditações Matinais, O Colportor Evangelista, 1953,
Orientação da Criança, 1954. Filhos e Filhas de Deus, Meditações Matinais, de 1955. Em acréscimo a esses livros, foi reunido a cada um dos 7 volumes de The Seventh-day Adventist Bible Commentary um suplemento de matéria de Ellen G. White. Mensagens Escolhidas é um tipo único de compilação, visto procurar reunir e pôr permanentemente à disposição não somente valiosos artigos de revistas e declarações de manuscritos, mas também certos inapreciáveis panfletos e folhetos antigos atualmente esgotados. Incluídos nos conselhos aqui apresentados, encontram-se suas declarações sobre a inspiração escritas de meados a fins de 1880, suas observações quanto às 2 leis escritas cerca da passagem do século. O panfleto Devem os Cristãos Ser Membros de Sociedades Secretas, publicado em 1893, Mensagens de Conforto aos Aflitos ou aos que se acham em face da morte, e um bom grupo de artigos de revistas tratando extensamente de pontos centrais de doutrina. Certos assuntos dentre esses foram trazidos à atenção da Igreja mediante reedições dos artigos da Sra. White em nossas revistas e folhetos, e em alguns casos por meio de citações em livros de outros autores, tratando do espírito de profecia. Mas essas fontes não podem ser incluídas no índice dos escritos de Ellen G. White. Mensagens Escolhidas, volumes 1 e 2, incluem itens já publicados em Notebook Leaflets, conhecidos anteriormente como folhetos de Elmshaven. Esses folhetos, miscelânea tratando de muitos assuntos, têm sido altamente apreciados. Não poucos dos documentos dos quais eles haviam sido tirados, entretanto, foram, no decorrer dos anos subsequentes, incorporados em livros como Medicina e Salvação e o Lar Adventista, e em outros casos aparecem nesses livros mais recentemente publicados declarações idênticas. As porções que ainda têm lugar destacado no apresentar conselhos e instruções foram incluídas em Mensagens Escolhidas. Daí não ser mais necessário editar os Notebook Leaflets. A publicação destes volumes torna possível também a apresentação de pequenos grupos de matéria escolhida não publicada anteriormente, mas que será grandemente apreciada. As várias seções nesses volumes não são absolutamente relacionadas. Encontrar-se-á no início de cada seção uma declaração introdutória, dando o fundo dos itens que aí aparecem. Aqui e ali, através do texto, acham-se notas explanatórias. Estas não são inseridas para fins de interpretação dos conselhos, mas para chamar a atenção às circunstâncias e situações especiais que podem ter tido uma relação com os pontos apresentados. Esta obra, Mensagens Escolhidas, foi compilada nos escritórios das publicações de Ellen G. White, sob a coordenação da Comissão de Depositários das Publicações de Ellen G. White e por seu corpo de obreiros. Declarações introdutórias são assinadas por esta comissão e notas explanatórias aprovadas pelos depositários são assinadas pelos compiladores. Mensagens Escolhidas é incluído no novo índice dos escritos de Ellen G. White em inglês. Que esses volumes publicados tantos anos depois da morte da Sra. White tragam à Igreja em forma permanente instruções que sejam úteis no cumprimento de nossa tarefa designada por Deus. Eis a sincera oração e o desejo dos editores e da Comissão de Depositários do Patrimônio Literário White.